Esse exercício, muitos meninos têm dificuldade de entender o enunciado, a interpretação. Então, vamos lá. Ele está falando o seguinte, que uma pessoa vai disparar um projétil a 300 metros por segundo, fazendo perpendicularmente ao navio. Então, ele vai mirar no centro do navio e vai disparar. Enquanto isso, o navio está movimentando para cá. Então, o tempo que ele dispara, a bala está indo, mas o navio está se movimentando. Ou seja, a bala é atingida 20 metros depois do centro do navio. Então, eu sei que durante esse tempo, o navio se movimentou enquanto a bala também se movia. Então, eu posso achar que o tempo que ele se move para cá é o mesmo que a bala se vai. Então, eu tenho lá velocidade média, que é do navio 10, e o deslocamento, que foi o que a bala deu, foi de 20. Então, eu vou achar o tempo necessário. Passa para lá e o 10 para cá. Então, 20 dividido por 10, 2 segundos. Então, a bala se movimentou durante 2 segundos. Então, faz novamente. 300 ΔS dividido por 2. Passa, então, multiplicando 300 vezes 2, 600 metros. Exercício 14, novamente, velocidade média. Então, ele te dá dois percursos e ele te dá ali, tá vendo que 400 metros é a velocidade de 120 km por hora? Então, é mais fácil, nesse caso, transformar metros em quilômetros. Então, esquematizando, nós teríamos isso aqui, ó. Então, 0,4 quilômetros, então ele me deu. Ele falou que a primeira metade é de 400 metros, então se é metade, a outra metade também tem que ter 400, ou seja, 0,4 quilômetros. Ele me deu que na primeira metade tem 120 km por hora e no total tem 80, qual é a velocidade daqui? Lembra, novamente, velocidade total é o espaço total sobre o tempo total. Então, o espaço total eu sei, 0,4 vezes 0, mais 0,4, 0,8. E a velocidade eu tenho que é 80. Então, sempre começa pelo que você tem. Então, nós temos velocidade média 80, o espaço 0,4, 0,4, 0,8. Eu acho o tempo total. Então, se eu fizer essa continha, vai dar 0,01 de hora. Então, aproximadamente, que isso vai dar uma dízima. O certo era passar para minutos, tá? Para poder achar esse valor exatamente. Então, daria aproximadamente, multiplica por 60, 0,6. Então, nós temos aqui, no primeiro trecho, tá vendo? Eu tenho a velocidade e o espaço. Então, eu vou achar o tempo, porque, imagina, esse tempo mais esse tem que dar o total. Então, eu sei que o total é 0,01. Então, se eu acho qual é o tempo que eu tenho no primeiro trecho, subtraio do total, eu vou ter o tempo do segundo. Então, por isso eu fiz, ó, velocidade 120, espaço 0,4, então tempo. Novamente, inverte T1 para cima, 120 para baixo. Fazendo essa continha, vai dar 0,003, vai dar uma dízima, 3333. Então, subtraindo, vai dar 6666. Então, vai ser aproximadamente, então, no final a gente arredonda. Então, a velocidade de 2, eu quero saber, o espaço, esse aqui, e o tempo é o que eu acabei de achar. Então, ia dar 59 alguma coisa, então a gente sabe que como eu aproximei, que aqui é uma dízima, vai dar 60 km por hora. Essa é uma forma de fazer. Outra forma de fazer, se o exercício não te dá o valor, você poderia ter posto x. Se ele fala que é metade, então eu posso falar que aqui é x e é x. Então, vamos pensar, se eu tivesse feito, em vez de usar o valor, eu tivesse usado x. Então, espaço total, 2x. Velocidade, 80. Então, eu vou achar meu tempo total. Então, faz essa, essa troca aqui. Simplifica 2 com 80, x sobre 40. Da mesma forma, 120, x e T1. Então, meu T1 vai ser x sobre 120. Então, eu tenho que o total é x sobre 40 e o T1, x sobre 20. Eu tenho lá que tempo total é o T1 mais o T2. Então, tempo total, x sobre 40, T1, x sobre 120 e o T2 eu quero saber. Então, tiro o mínimo. Mínimo de 40 e 120, 120.
Lembra? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 120 dividido por 40, 3 vezes x, 3x. 120 por 120, 1. 120 aqui, quando não aparece, por 1. Então, por isso ficou 120. Corta. X está positivo, passa negativo. Então, vai ficar 2x. 2x e o 120 que está multiplicando passa dividindo. Ou seja, meu tempo 2 vai ser x sobre 60. Então, joga de novo na velocidade. Ó. Lembra que velocidade é ΔS sobre ΔT. ΔS do meu espaço 2 eu tenho que é x. Mas e o ΔT? T2 eu achei que é x sobre 60. Como que a gente resolve? O primeiro vezes o inverso do segundo. Então, simplifica e acha 60. Uma fórmula geral é mais complicadinho, mas sempre para quiser verificar, você faz daquela forma e verifica. Ó. Então, vou pôr tudo em letrinha. S1, S2, tempo 1, tempo 2, V1, V2 e V total. Então, a minha velocidade é sempre ΔS sobre ΔT. Então, se eu tenho V1, espaço 1, tempo 1, sempre isolo o T. Então, eu tenho S1, V1. Então, eu tenho como assim? O espaço é sempre S1 mais S2. O tempo, T1, T2. Só que o tempo sempre vai ser o espaço sobre a velocidade. Então, para mim achar o mínimo disso, V1 vezes V2. Então, eu tenho V1 vezes V2 dividido por V1, sobra V2. Por isso, fica V2 S1. V1 vezes V2 dividido por V2 vai dar V1. Então, por isso que fica multiplicando com S2. Substitui agora na fórmula. Ó, velocidade, espaço total pelo tempo total. Então, o que eu faço novamente? O primeiro vezes o inverso do segundo. Isso que está dividindo vai passar multiplicando. Então, essa fórmula seria a fórmula geral. Mas é muito difícil de decorar, então, na verdade, a gente sempre vai resolver a continha, mas no final vai estar chegando nisso aqui. Então, você pode pôr aqui direto e verificar se o seu resultado está correto. 15. Então, ó, nesse caso, o esqueminha é sempre assim. Então, lembra, pessoal, é sempre bom fazer esses esqueminhas porque facilita a interpretação. Mas com o tempo você vai fazer tantas vezes, você vai ficar craque e dá para fazer direto. Então, ele falou o seguinte: um trem, que eu desenho muito bem, tem 100 metros, e um túnel, eu não sei qual é o tamanho desse túnel. Ele fala que esse trem anda a 54 km por hora, ou seja, dividindo por 3,6 eu vou achar 15 metros por segundo. Por que eu transformei? Porque ele me deu o trem em metros e o tempo em segundos. Esse trem gasta 40 segundos para atravessar por completo, então eu tenho que levar em conta o tamanho do trem mais o do túnel, porque isso é um corpo extenso, então o tamanho dele vai interferir no resultado. Então, novamente, velocidade média. A velocidade 15, o espaço é o 100 do trem, mais o x, que é do túnel. E o tempo, 40 segundos. Então, é só fazer, ó, multiplica cruzado. 40 vezes 15, 600. 100 vezes 100 mais x vezes 1, 100 mais x. Então, 100 está positivo, ele passa negativo. Então, 600 menos 100, 500, ou seja, o túnel tem 500 metros. 16. Então, ó, nesse caso, ele te dá lá. Tem dois móveis. Um está andando a 72 km por hora e o outro a 54. E a distância entre eles é de 200 metros. Então, novamente, divide por 3,6 e acha os valores. Dividindo por 3,6, você vai achar 20 e aqui você vai achar 15. Então, eu vou chamar esse aqui de móvel 1 e esse aqui de móvel 2. Tá vendo? Eu pus isso aqui, eu vou considerar que a minha origem é aqui. Toda vez que é ponto de encontro, você sempre vai ter que achar a equação do espaço. Nesse caso, como não tem aceleração, eu sei que é o sorvete. Se tivesse aceleração, seria o sorvetão. Então, sempre lá. Espaço inicial do meu 1. Tá vendo que começou aqui na origem, que eu chamei? Eu poderia falar que aqui tinha 100 metros, então aqui ia começar 300 e assim ia. Então, o valor mais fácil é sempre pôr zerinho. Então, 0. Para o mesmo lado, tá vendo? Ó, vou considerar que a velocidade é positiva para cá.
Então, por isso ficou mais 20t. Só substituir o espaço inicial e a velocidade. Da mesma forma para o S2, só que ele começou a 200 metros à frente, então 200. Velocidade 15t, tá vendo? Os dois estão no mesmo sentido, por isso positivo, positivo. Se tivessem sentido ao contrário, um dos dois seria um negativo. Então, depois que você faz isso, sempre que a gente vai fazer? Igualar os espaços, S1 igual a S2. Então, meu S1, 0,20t, então posso pôr 20t. S2, 200 mais 15t. Então, tá aqui. 15 está positivo, passa para o outro lado, negativo. 20 menos 15, 5. 5 está multiplicando, passa dividindo. 200 dividido por 5, 40. Só que ele quer saber qual é o espaço. Então, você tem que voltar em uma dessas duas equações e substituir. Recomendo que substitua nas duas, porque aí se o valor der o mesmo, está correto. Se não, é porque você errou uma continha. Mas aqui eu só coloquei em uma. Então, peguei o meu S1, então 20 vezes 40, então vai dar 800 metros. Depois ele te pergunta, mas e se o sentido fosse o contrário? Tá vendo? Ó? Um está indo e o outro está voltando. Então, se ele vai estar voltando, a única coisa que mudou vai ser que aqui vai ser menos 15. Então, nós temos que S1 é igual a S2 novamente, menos 15 passa para cá, mais 15. 20 mais 15, 35. Passa dividindo, a gente vai achar um novo tempo. Da mesma forma de antes, volta na fórmula e substitui, que a gente vai achar aproximadamente 114 metros. Mas igual aqui, ó, tava os dois para esse lado. O que aconteceria em vez desse ir para lá, eu continuasse com esse aqui e eu tivesse invertido o sentido, mas apenas esse? Esse ia para lá e esse ia para cá. Eles nunca iam se encontrar, tá? Então, também você poderia ter colocado, mas esse é detalhe, que se essa aqui tivesse pro sentido contrário, mas para cá, eles iam nunca se encontrar, mas é bem provável que ele queria mostrar qual é o espaço do ponto de encontro, então teria que ser para o mesmo lado.